Futebol inglês. Olha tanto de informação que a gente tem hoje, hein? Em Paulo Vinícius Coelho, em Flávio Latifi. São torcedores ou pichadores que foram presos? Vândalos. Justo. Eu passei na frente do Allianz Parque às 9h45, estava tudo pintado já. Já estava pintado? Não, os pintores estavam terminando de pintar a parede. Segunda mão já. Segunda demão, como diz. Hoje você fez seu papel de repórter mesmo, indo para a rua, né, PVC? Imagens que você fez estão na nossa tela aí, no momento em que os muros já estavam sendo pintados. Terminando de pintar. Pichado a gente viu desde as 2 da manhã. Pintando a gente viu às 9h45, estava tudo pintado lá. Estava terminando o outro lado ali no finalzinho. Segunda demão. Antes demão. Estava assim, ó, gente, com essas mensagens, né? Time sem vergonha, mensagens em direcionadas ao Abel também, acabou a magia. Enfim, o pessoal ainda relembrando o ano de 2025 sem títulos, críticas a Leila Pereira também. Enfim, Spa Palmeiras, né? Falando que o Palmeiras é um lugar, né, como se fosse de férias. Isso dá o tom, isso tudo dá o tom, Latifi, do clima hoje no clube, depois do que aconteceu ontem, 4-0 no Lombo. E aí, Lu, PVC, pessoal que está acompanhando a gente, pois é, o Palmeiras ontem fez um jogo muito ruim contra o Novo Horizontino. E mais uma vez os vândalos picharam os muros ali do Allianz Parque. E não é a primeira vez que acontece, né, esse tipo de manifestação. Se a gente for resgatar na memória, são os mesmos que picharam em outro momento, antes desse ciclo vitorioso do Palmeiras, fora Veiga, fora Scarpa, fora Zé Rafael. Do PVC vai lembrar disso. Perto da casa da Luísa tem um muro. O que quer dizer perto da sua casa também? Porque somos vizinhos, né, PVC? Perto da casa da Luísa tem um muro na rua Coronel Melo de Oliveira. É bom que ele dá o endereço onde a gente mora, né? Você não mora na rua Coronel Melo de Oliveira? Tranquilo, PVC. Você mora distante da rua Coronel Melo de Oliveira. Aí ele vai dar qual é a distância. Na rua Coronel Melo de Oliveira tem um muro que eu adoro, que está escrito assim. O cara tem que ser muito vagabundo para fazer isso. Está escrito assim: nós picha, vocês pinta. Vamos ver quem tem mais tinta. O cara tem que ser muito babaca para fazer isso. É muito vandalismo, né? Mas tava pintando faz anos que tem esse muro pintado ali. É um vandalismo perto completo. Não dá nem para chamar de mais torcedor. ou menos perto da sua casa. Mais ou menos perto da minha casa e da sua. Pessoal, a gente quer perguntar para vocês, na nossa enquete de hoje, que já está no ar aí para vocês votarem no YouTube, de quem é a culpa pela goleada sofrida pelo Palmeiras. Quem são os maiores responsáveis ou quem é o maior responsável? É o técnico Abel Ferreira? É a diretoria? Ou essa derrota fica na conta dos jogadores que estavam em campo? Ou é mérito do adversário, do Novo Horizontino, que tem feito um grande campeonato paulista e ontem fez mais uma vítima, dessa vez foi o Palmeiras. Não era esperado desse tanto, né? 4 gols. Mas, enfim, tudo que o Palmeiras não tinha tomado de gol até agora, em 3 rodadas de campeonato paulista, sofreu antes. Então, vamos participando aqui da nossa enquete. Daqui a pouco eu registro, né, como é que está a participação de vocês. Mas vamos antes de informação. PVC já passou lá na academia de futebol, não, lá na sede do clube pela manhã, ali ao lado do Allianz Parque, registrou os muros sendo pintados. O Latifi, a diretoria, obviamente, não gostou nada dessa história e já está tomando as suas medidas, né? O que a diretoria tem feito? Ela planeja, inclusive, processar esses vândalos. Esses caras já foram identificados, já foram detidos? Pois é, Lu, assim que aconteceu esse ato de vandalismo, a polícia conseguiu achar os vândalos ali perto do estádio mesmo, eles foram abordados ali, já foram identificados e o Palmeiras quer processar eles para que eles respondam judicialmente isso. A gente conseguiu as imagens do momento que acontece, é bem na rua ali do Caraibas é que sobe e parece Itália. É a que passa na frente. A gente está vendo aí as imagens das câmeras de segurança, 1h36 da madrugada, 1h39, no momento em que esses caras se aproximam ali da sede e eles vão começar, e já está vendo aí, eles pichando os muros, já praticando esses atos de vandalismo. Latifi, você estava contando, né? Não, pois é. E eles estão bem preparados para não serem vistos, reconhecidos, porque estão com máscaras. Estão com máscaras e capuz para não serem identificados. Ou seja, eles sabem que estão fazendo a coisa certa, é isso? E tem outra questão, não sei se a gente vai mostrar os vídeos também, eles mostra a viatura e eles fugindo da polícia
no momento que eles são abordados. E eles direcionaram críticas para a direção e para o Abel, né? Os jogadores foram isentos. Essa história de Palmeiras vem muito das imagens que foram divulgadas pelo clube no Mundial, onde mostra o Abel tendo um cuidado dos funcionários do clube, e aí isso se tornou uma crítica, mas o Palmeiras está fazendo de tudo para que esses vândalos sejam identificados e que sejam responsabilizados pelo ato. A gente está vendo o momento em que eles saem correndo, porque é justamente quando chega a viatura, a viatura procurando por esses caras. Então, eles estão ali claramente, né, fugindo da polícia, correndo de lá para cá, um deles com um capacete também. Então, essa é a atitude deles depois que a polícia chega. Dentre os dizeres, né, as mensagens que eles picharam, como o Latif estava falando, tem cadê o planejamento, ou seja, né, uma mensagem direcionada claramente à diretoria. Até uma acusação aqui, a Leila, seu negócio é roubar e tal. Abel acabou a magia, time sem vergonha e os Palmeiras, né? Que é essa alusão aí, é um time muito tranquilo, as imagens do Mundial, enfim. Então, o Palmeiras já pensa até em processo, né, Latifi? Porque o Palmeiras entende que essas críticas, né, não vêm da torcida em si, sim de vândalos. A presidente Leila Pereira já disse isso inúmeras vezes publicamente, e que a melhor forma de combater isso é fazer com que os responsáveis sejam punidos. Então, é um trabalho que o Palmeiras faz para que quem fez isso, né, acabe pagando pelos seus atos. Gente, é um absurdo, né? Isso aí é depredar o patrimônio do clube, isso aí não tem justificativa, por mais que a derrota seja muito sofrida para o torcedor, evidente, né? Tomar de 4 num Campeonato Paulista nunca é legal, mas isso aí é depredar o patrimônio do clube. Agora, PVC, a gente ainda está em início de temporada, né? São só 4 jogos aí de Campeonato Paulista, o time vinha 100% até então, com vitórias por 1-0, é verdade, mas vinha vencendo seus jogos. O quanto essa revolta aí de parte da torcida ou desse pessoal que promoveu esses atos aí carregam o que aconteceu ou a falta de títulos de 2025? Acho que tem uma série de fatores. Eu acho que o ponto fundamental é entender o que está acontecendo para o Palmeiras ter ficado 2 últimos anos sem ganhar título nacional nem internacional e começar a temporada seguinte tomando a maior goleada da era Abel, a maior goleada do Palmeiras em 10 anos. Vou voltar, depois a gente volta para discutir por que são as razões do protesto, que tem política envolvida, tem ressentimento do ano passado envolvido, tudo isso está no meio. Mas acho que a questão tem ponto. Por que tomou 4-0? Bom, tomou 4-0 porque jogou mal e o Novo Horizonte jogou bem, óbvio. Mas por que tomou 4-0? Eu acho que tem uma questão central, para mim, que é aquilo que a gente disse aqui no de primeiro ano passado. O time de 20 a 23 acabou e o time de 25 a 26 não nasceu. Ainda que você possa dizer, e eu acho justo dizer, que o Palmeiras de 24 e 25 só perdeu os títulos nacionais e internacionais para o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e só foi vice-campeão brasileiro porque não ganhou o confronto direto com o campeão. Se ganhasse o confronto direto com o Botafogo, um jogo em 24, disputaria o título no saldo. E em 25, se ganhasse um jogo do Flamengo, seria campeão pelo número de vitórias. Então bateu na trave nessa formação desse novo time. Mas o novo time não existe. Você não sabe qual é o novo time. Como é que é o novo time? O time de 2023 era o Everton, no final da temporada, que ganhou o brasileiro, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael e Piquerez, Rafael Veiga, Hendrick e Breno Lopes. Era o time que ganhou o brasileiro. Hoje você sabe qual é o time? Não sabe. Carlos Miguel e Kelvin Ogiai. Gustavo Gomes, Murilo ou Benedetti ou Bruno Furques. Piquerez. Emi Martinez ou Larson. Marlon Freitas. Não tem o time. Não tem. O novo time não nasceu. E essa parte é a responsabilidade do Abel e do mercado. Porque o mercado de 24 e 25... não rendeu o que dele se esperava, né? O Facundo foi embora, o Ramon Sousa não explodiu, o Lucas Evangelista machucou, o Paulinho não joga, o Vitor Roque deu certo, está machucado nesse momento, mas deu certo. O Kelvin começou muito bem, depois caiu. E, ao mesmo tempo, jogadores que eram muito fortes num elenco, num time
bem montado, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Rafael Veiga caíram muito de produção. Por quê? Porque coletivamente o time deixou de existir. Essa parte é a responsabilidade do Abel Ferreira e do mercado. Agora, a gente não pode perder de vista que é o quarto jogo da temporada. Não dá para perder de vista isso. Uma parte é a pré-temporada. Então, é para tomar 4-0? Não tomou 4-0 em nenhuma outra pré-temporada. Logo, não é para tomar 4-0. Mas acho que a gente tem que partir das premissas e dos entendimentos, das análises corretas e justas. Né? O técnico também não tem um controle remoto para fazer o Benedetti não errar o passe do quarto gol, nem para o Luigi dominar a bola e devolver para o Marcelo Lomba para sair jogando. Né? Então tem responsabilidade dividida. Acho que você toca em vários pontos aí que é bom a gente esmiuçar, PVC, sobre os erros individuais, sobre o planejamento da diretoria, o planejamento desde o ano passado, a responsabilidade do Abel também e até do calendário, né? Porque não era pro Palmeiras estar jogando um jogo de Campeonato Paulista a essa altura, no dia 20, já para a sua quarta partida aí na temporada. Era para todo mundo estar fazendo a sua pré-temporada. Enfim, são vários pontos. Mas vamos mostrar, né, o tamanho desse estrago, né? Que foi a maior goleada da era Abel Ferreira. A maior goleada em 10 anos. Em 10 anos, não só do Abel, que o Abel entra no meio desses 10 anos, né? Desde que o Abel assumiu, em 2020, quais foram os placares mais elásticos que ele sofreu? Primeiro, liderando essa derrota para o Novo Horizontino de 4-0 no Paulistão de 2026. Teve aquela derrota para a LDU, 3-0 na Libertadores do ano passado, em que o Palmeiras depois consegue reverter a situação e consegue a classificação. No Brasileirão de 2024, perde para o Fortaleza por 3-0, mesmo placar em que é derrotado para o Flamengo no Brasileirão de 2023. E no ano anterior tem um 3-0 também para o Inter, ou seja, o placar mais elástico até então era um 3-0. E essa derrota também entrou para a lista de maiores fracassos no Paulistão desde 2021. Teve um 6-2 para o Mirassol, Palmeiras desde 2001, perdão. Palmeiras 6-2 para o Mirassol em 2013, essa para o Novo Horizontino, 4-1 para o América em 2005, 4-1 para o América também em 2006, 4-1 para o São Caetano em 2010 e 4-1 para o Água Santa em 2016. Então, era uma por ano, né? Porque assim, se você for colocar o Brasileirão também no meio disso e Copa do Brasil, 2010 São Caetano 4-1, 2011 Coritiba 6-0, 2013 Mirassol 6-2, 2014 Goiás 6-0, 2015 Chapecoense 5-1, 2016 Água Santa 4-1. Está acontecendo com o São Paulo isso hoje, né? O São Paulo está tomando uma goleada por ano. O Palmeiras tomava uma goleada por ano, até 2016. O espantoso, do ponto de vista positivo, é que o Palmeiras tomava uma goleada por ano e há 10 anos não tomava uma goleada. O ponto de vista negativo é que tomou 4-0 ontem. Não foi há 10 anos, foi ontem. Mas quem está tomando uma goleada por ano nesse momento é o São Paulo. Isso mudou, mas para o palmeirense que viveu aquela época, ninguém quer que volte, né? E não é à toa que o sentimento entre os jogadores é de vergonha. Piquerez falou isso ontem na saída do gramado e o Abel também expôs toda a frustração dele diante desse resultado. Vamos ouvir. Que as primeiras palavras que vêm na minha cabeça é pedir desculpa ao torcedor que veio apoiar hoje aqui. A verdade é que foi uma vergonha o que aconteceu hoje. Um time totalmente desconhecido dentro do campo. Jogamos com medo, ninguém queria pegar a bola. Infelizmente aconteceu isso. A gente agora tem que trabalhar muito. É um golpe muito duro que recebemos, mas o próximo jogo é clássico de São Paulo, nossa casa, assim que temos que virar a página, engolir essa derrota muito forte que aconteceu hoje. E novamente pedir desculpa e o time a verdade é que hoje foi uma vergonha. O que vamos falar no vestiário vai ficar no vestiário. Somos um time muito grande, aqui todo mundo tem responsabilidade. Os miúdos que subiram agora e nós que estamos faz mais tempo, todo mundo tem que ser autocrítico. Sentir vergonha do que aconteceu hoje porque não pode acontecer e trabalhar portas para dentro para virar a chave. Obrigado. E quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para este tipo de jogos, este tipo de resultados podem acontecer e basta olhar para a forma
como sofremos os 4 golos. Se fores analisar qualquer um dos 4 golos, não é normal na nossa equipa, portanto, como tu disseste bem, isto não é normal e não é normal porque não fomos competitivos. Portanto, é uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se nós não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje. Sim, é um golpe duro. Sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Vou acabar como comecei esta entrevista. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Está bem? Apontando a falta de mobilização da equipe, falando, né, deixando um recado. Se não aprendermos, vai acontecer coisas piores. Latifi, a gente está vendo as declarações públicas, mas teve uma repercussão interna também, né? Como é que os jogadores encararam essa derrota? Como é que está esse dia seguinte na academia de futebol? Pois é, Lu, essa entrevista do Piquerez é bem emblemática, né? Ele mal consegue olhar para frente o tempo todo cabisbaixo, e esse sentimento de vergonha que aconteceu, que ele cita na entrevista pós-jogo, foi o que tomou conta do vestiário do Palmeiras ontem em Novo Horizonte. Existiu um tom de cobrança muito forte entre os jogadores de que isso não pode se repetir, não pode se repetir, né? Uma goleada histórica desde que o Abel chegou no Palmeiras. E outra questão também o PVC citou o Luigi e o Benedetti, né, que foram responsáveis diretos pelo 3º e 4º gol do Palmeiras. Existe uma cobrança mais tranquila em cima dos garotos, porque eles subiram da base, né? O Benedetti e o Luigi nem tanto, que desde o ano passado eles já estão acostumados, mas eles também foram cobrados no vestiário, porque foi o que o PVC falou. O Abel não é o responsável por o Luigi tentar driblar no campo de defesa e entregar a bola. Existe a responsabilidade, eles não estão mais na base, né? Então, também pegou mal o passe do Benedetti tentando atravessar o campo todo e o Palmeiras leva mais um gol. Quando o Abel tinha lançado todo o time no ataque, também é uma questão complexa. Agora, depois desse papo entre os jogadores, a comissão técnica também ponderou que existe uma chance de virar essa página da goleada muito rápido, né? Porque no sábado tem o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri e uma vitória nesse jogo seria uma chance de dar um novo ânimo para a equipe depois desse resultado. Na coletiva de imprensa, o Abel ele diz uma aspa: o futebol é volátil. Porque o Palmeiras vinha de 3 jogos, venceu todos eles por 1-0 e já estava pensando até em uma classificação antecipada no Paulistão. E ontem acabou levando essa goleada histórica por 4-0. E aí o entendimento uma vitória no Clássico vai fazer essa goleada passar mais rápido e cicatrizar, né? O Abel ele sempre cita a história das 24 horas. Então, essas 24 horas para o Palmeiras vão ter que ser muito importantes. Tem que ser 72. Mas não é uma derrota que tem que doer, não, PVC? Tudo bem, pensar no próximo jogo. O futebol sempre nos dá essa oportunidade, né? Sempre tem a quarta-feira ou domingo o jogo seguinte. Mas não é uma derrota para trazer algumas reflexões, não? Mas é que essas reflexões, a gente não vai ouvir o vestiário explodindo. Se a gente ouvir o vestiário explodindo, aí é que tem um problema. O vestiário vai explodir, mas não vai vazar que o vestiário explodiu. Tudo bem. Isso pode não acontecer aqui, né? Pra gente ter uma notícia aqui para dar para todo mundo. Mas internamente, não vale uma conversa? Mas valeu. Uma cobrança? Mas valeu desde que saíram do campo. Desde ontem, desde hoje de manhã, tá todo mundo falando, não se fala de outra coisa dentro do Palmeiras. A questão central é você resolver como vai montar o time. Eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é você se concentrar no tomamos 4-0. Que vergonha. Como é que nós vamos reagir? O São Paulo vai pagar pelo que não fez? Não. Vai tomar outra goleada no sábado, o Palmeiras? Não. Tem que jogar. O outro ponto que é mais difícil de acertar é por que as contratações de 2024 e 2025 ainda não explodiram, embora a gente possa relativizar isto. Vitor Roque deu certo, o Ramon Sousa melhorou, Lucas Evangelista estava muito bem quando se machucou, Bruno Fux deu certo, Andréas Pereira está jogando bem até se machucar.
mas são 12 contratações do ano passado e 8 do ano retrasado, são 20 jogadores, e nós estamos falando sobre 5, 6. Então nós estamos falando de também um índice de acerto que não é tão diferente de outros clubes, ok, mas o time não nasceu. A grande preocupação hoje é que o time velho acabou e o time novo não existe. Não se vê o time novo. Então, e aqui, mas não é só dizer, então manda embora o Abel e resolve todos os problemas. Não se trata só disso. Tem muitas variáveis. Desde que o Cícero Souza saiu para a CBF, o time só ganhou um título estadual. Mas o Cícero Souza fazia gol? Não, mas ajudava em resoluções de muitos dos problemas. Até um ponto importante para eu dizer. Ontem eu falei que na solução de contratações, quem resolveu o Vitor Roque no ano passado foi o André Cury. Eu fui certamente um pouco injusto com a direção do Palmeiras, que resolveu a questão da Liga. Né? O André Cury resolveu muito o problema do Vitor Roque. A direção do Palmeiras, Anderson Barros, a direção de quem ficou no lugar do Cícero, resolveu muito a questão de dizer para a Liga que a FIFA permitia que ele saísse, e foi isso que desencalacrou o problema. Importante ressaltar isso aqui. Porque também não é verdade que a diretoria também não é nula. Porque parece que nada funciona mais. Tudo funcionava antes e agora nada funciona. Não é assim. Mas tem questões que têm que ser resolvidas para entender por que o time multicampeão terminou, tinha que terminar, estava esgotado, e por que um novo time não nasceu. Não existe. Não, mesmo sendo vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, o novo time não inspira certeza nenhuma de que ele vai funcionar no nível de 20 a 23. Eu quero te perguntar o quanto isso está na conta do Abel. Você falou, né? Não adianta mandar o Abel embora. Mas qual é o nível de responsabilidade do treinador? Mas antes, o Latifi, porque você está falando dos jogadores, né? Como eles se reuniram, como eles se cobraram e tal. E desse entendimento de que tem um novo jogo, sempre tem um novo jogo, então agora é seguir em frente, bola para frente também. Mas teve um argumento que fala, teve um pênalti no jogo, isso poderia ter mudado o rumo da partida. Então eu fico pensando se talvez não esteja tentando mudar um pouco a narrativa de que foi um 4-0, de que foi acachapante, e é melhor encarar essa situação de falar, olha, nós tomamos essa derrota, do que falar, não, mas bola para frente, ou então, teve um pênalti. Há algum pensamento por parte da diretoria de contemporizar um pouco esse resultado? Lu, quando a direção e a comissão técnica do Palmeiras se reuniram para analisar o que explica esse resultado, essa goleada, alguns pontos apareceram na avaliação. O primeiro deles, a questão física, no entendimento do Palmeiras, foi muito importante nesse jogo. Por quê? O Novo Horizontino começou sua pré-temporada antes do Natal. Então, o time do Novo Horizontino está em outro momento físico em relação aos jogadores do Palmeiras. Muitos deles ainda se readaptando, né? Tentando muito longe a aspa que eu ouvi foi: muitos jogadores do Palmeiras ainda estão longe da sua melhor forma. Então, isso acabou sendo nítido no jogo de ontem. O Novo Horizontino sobrou. Outro ponto, os desfalques que o Palmeiras teve para esse jogo em específico. O Vitor Roque, principal deles, né? O ataque do Palmeiras sem o Vitor Roque dificilmente funciona. Ele foi baixa ontem. No meio-campo, o Andreas Pereira e o Evangelista em transição física. No ataque, tem o Facundo que está para sair, mas o Palmeiras ainda trata ele como um desfalque. E o Paulinho que não retornou. E outra questão também, que o Palmeiras diz que não ajuda a explicar, mas que ajuda a entender, é o pênalti que você citou, Lu. Quando o jogo ainda estava 1-0, o Palmeiras reclama de um pênalti assintoso, na opinião do clube, em cima do Alan, né? O Palmeiras reclamou bastante e 5 minutos depois o Palmeiras levou 2-0. Então o clube entende que poderia ser ali uma virada de chave para o jogo não resultar nesse placar. Mas é óbvio que existe o entendimento que o Palmeiras está devendo, né? A grande questão é que, como estamos no 4º jogo da temporada ainda, a direção do Palmeiras está pegando leve em cima da avaliação desse jogo, porque é só o 4º jogo da temporada, o Abel rodou de novo o elenco mais uma vez, o Marlon Freitas ontem, por exemplo, começou no banco,
Mas outro exemplo é a zaga toda titular. O Palmeiras, com a sua zaga toda titular, conseguiu levar 4 gols e não demonstrou resposta nenhuma ao Novo Horizontino. PVC, eu tô de olho aqui no nosso chat e eu acho que tem algumas mensagens que refletem um pouco o termômetro e o pensamento de uma parte dos torcedores. Não dá para levar como um todo, evidentemente, né? Mas muitos falando do Abel. O Orlando Lico diz, o Abel precisa assumir a responsabilidade quando perde, do mesmo modo que assume quando ganha. O Levi, o Palmeiras do Abel não consegue jogar e ele não consegue explicar o porquê. O Nunes fala que ele sempre tira o dele da reta e o Francisco Souza manda um superchat aqui. Palmeiras é um catado desde 2023. Vive de espasmos, um time que vive de chutão, cruzamento e não consegue criar contra um time fechado. Pobre de ideias. E aí eu me lembro daquela frase de Rogério Ceni, né, quando na coletiva, ele fala que o Palmeiras jogava praticamente em ligação direta, que era a bola do Everton para o Flaco, Vitor Roque, enfim. O que você concorda ou discorda disso aqui em relação ao trabalho do Abel? Hoje falta repertório ou ideias para esse time? Não, eu acho que ontem, no primeiro tempo, ele jogou o Kelvin para a direita, o Kelvin não tinha drible, no segundo tempo ele inverteu. Ele está variando. A questão não é... Eu acho que ele não está conseguindo fazer com que esse elenco, ele não está conseguindo extrair, e não pode ser para avaliação pelos primeiros 4 jogos. O Palmeiras ganhou os 3 primeiros jogos, mas não jogou bem em nenhum dos 3 primeiros jogos. Então não é por causa dos primeiros 4 jogos da temporada, porque estamos em pré-temporada. Mas é pela soma do ano passado para cá. Eu não acho que o Palmeiras seja um time que só joga de ligação direta. Não é verdade. Isso não é fato. O Palmeiras faz gol de construção. O Palmeiras faz gol saindo do Gustavo Gomes, que passa pelo lateral. Às vezes você tem um passe mais longo muito bem dado. Às vezes você tem um passe ensaiado. Às vezes você tem um passe mais curto que passa pelo meio campo e chega na frente. E às vezes tenta e não consegue. E às vezes tenta e não consegue, mas às vezes você vai estar... Não é verdade. O Palmeiras tem uma média de 26% de gol de bola parada. O Palmeiras tem uma média de 8% de gol de marcação-pressão, que a grande qualidade desse time é pressionar a bola e recuperar na frente e fazer o gol rapidamente. Então, por isso tem menos gol de construção, mas tem gol de construção. Eu não concordo que não tenha gol de construção. Eu concordo que ele não conseguiu montar um novo time. Eu acho que a questão está aqui. Ele não conseguiu, seja pelos jogadores que ele ajudou a contratar e o Anderson também contratou, então é uma soma de Abel com diretoria, mas ele não conseguiu montar um novo time. Essa, para mim, é a responsabilidade dele. A gente vira a página. Eu ouvi ontem 2 tipos de análise sobre a coletiva do Abel, e mesmo assim, o que o Latifi acabou de dizer, que é uma narrativa do clube no dia seguinte, de falar do pênalti do Alan, dos desfalques. Ontem nem o Piquerez nem o Abel falaram disso. Quando você fala assim, o Abel não está assumindo a responsabilidade dele. A gente sempre teve um dilema no futebol lá no passado, que a gente brincava com os técnicos que diziam, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Hoje eu ouvi gente dizendo que ele só falou eles, não é verdade, pega a coletiva inteira. A coletiva inteira é na primeira pessoa do plural. E eu ouvi gente dizendo que ele tinha que ter falado eu. Não, mas não é eu, somos nós. Um time de futebol somos nós. Ele é o líder desse time, a responsabilidade dele é de ser o líder do time. Mas não sou eu, somos nós. Somos Abel Ferreira, Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Benedetti, Piquerez, somos nós. Não pode ser eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Mas o Abel, na minha visão, se você pegar a coletiva inteira, desafio você pegar a coletiva inteira e ver um eles ou ver um eu. Ele falou nós o tempo inteiro na segunda pessoa do plural, na primeira pessoa do plural. E é bem verdade que tiveram várias falhas individuais no jogo de ontem, né? Então a gente pode falar do Lomba,